Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as maiores oportunidades na bolsa do momento, pessoal. Vamos falar sobre as ações da Petrobras, que para mim tem um grande potencial de valorização e bons pagamentos de dividendos. Também vamos falar sobre o Itaú e vamos falar sobre o Banco do Brasil, pessoal. E já fiquem comigo até o final, porque para quem ficar eu vou revelar uma surpresa. Uma dessas ações aqui poderia trazer um retorno acima de 1000%. Isso mesmo que vocês ouviram. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com Petrobras. A Petrobras, o pessoal fica muito ali, né, tecnicamente viciado em falar só sobre política, só falar sobre governo. Vamos esquecer esse ponto aqui, pessoal. Esqueça governo e política, tá? Vamos focar nos fundamentos das empresas. Petrobras, por exemplo, é muito interligada com o petróleo. Então, quando a gente tem ali uma oscilação, né, no barril do petróleo, a Petrobras, ela pode ser tanto beneficiada como prejudicada. Porém, existem dois fatores que eu sempre cito aqui, sempre no canal, que é o custo de extração. Para empresas do setor de commodities, como Petrobras, Vale, Klabin, você tem que ficar focado no custo médio por extração, tá? Mas ali com foco mesmo, tanto para Vale quanto para Petrobras, porque ganham por tonelada de suas mercadorias. Quando a gente pega aqui, ó, o preço médio do minério, basicamente aqui, né, do petróleo está em 60 dólares o barril. Porém, a Petrobras, ela tem uma vantagem no quesito preço, porque hoje o custo médio por extração dela é na faixa de 28 e ela tem reduzido isso aqui ao longo do tempo, denotando de que Petrobras hoje está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo, porque o mercado jamais vai deixar qualquer commodity que seja se desvalorizar a tal ponto de inviabilizar a produção nas empresas, tá? Seja Petrobras, seja Vale, seja empresas do agro, então existe um limite, pessoal. E se cada vez isso aqui for para baixo, é melhor para o acionista, porque cada vez ele está mais protegido. E, consequentemente, mesmo com uma desvalorização no preço do petróleo, a Petrobras tem conseguido gerar resultados bastante positivos, tá? Hoje eu acredito que as ações estão muito baratas. Primeiro porque ela negocia, né, com EV/EBITDA na faixa de 4 vezes, a média de Petro é negociar na faixa de 8. Então, supor que Petrobras tenha pelo menos uma valorização acima de 100% é algo totalmente plausível, porque no preço justo dela, ela pelo menos fica em 1 trilhão de valor de mercado. Se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado atual, Petrobras já está de lado há bastante tempo, temos um potencial de alta de basicamente 155%. Então você vê que Petro hoje está mal precificada pelo mercado, fora também bons dividendos que podem serem pagos, se ela continuar com esse petróleo confortável, né? Produção crescendo, EBITDA aumentando, isso abre espaço para que a Petrobras consiga pagar mais dividendos para os seus acionistas. Fora a margem equatorial, que pretende ser um novo gatilho de crescimento para a empresa, né? Substituindo ali o pré-sal, que foi um movimento gigante de crescimento na produção para a Petrobras, então a margem equatorial poderia entrar e crescer ainda mais a produção no médio a longo prazo. Segunda ação, pessoal, Banco Itaú. Itaú, por mais que subiu aqui, ó, uns 69% nos últimos 12 meses, eu não acredito que o Itaú esteja caro. Eu vou provar isso aqui para vocês. Primeiro ponto, que já ano que vem o setor bancário vai se beneficiar em bloco, porque a gente vai ter uma queda na taxa Selic. O Banco Central já afirmou que haverá uma redução no ano de 2026. Por mais que essa redução possa ser módica, marginal, isso já vai beneficiar uma série de bancos, tá? E o Itaú, por exemplo, é um banco que tem muito potencial para se beneficiar, porque ele já é um banco de muita qualidade. Tecnicamente, o lucro do Itaú cresce a mais ou menos uma taxa por cada 1% de baixa na Selic, o Itaú tem um incremento no lucro na faixa de 8%. E a perspectiva do Banco Central é no ano que vem encerrar a Selic em aproximadamente 13 a 12,5, tá? Então, supondo 2%, o Itaú poderia crescer o seu lucro em 14%, né? Somando aqui basicamente 7 mais 7 e 8 mais 8 poderia crescer em 16%. Então, ó, o Itaú já tem lucrado 48 bi neste ano, 11,9 bi por trimestre. Supondo que o lucro no ano que vem
vai crescer 14%, o banco poderia lucrar 54,7 bilhões já para o ano seguinte. Sabe qual seria o preço-lucro das ações do Itaú agora? É muito barato, porque o Itaú negocia numa média de 13 vezes, mais ou menos ali próximo ao BTG Pactual, dada a qualidade do ROI do banco. Então temos aqui, ó, 413 bi dividido por 54, temos um PL de 7,6 e o PL dos últimos 12 meses está na faixa de 8,5. Então mostra que o Itaú, mesmo após a valorização atual, ele está barato, porque é um banco com uma demanda inelástica. Consequentemente, tá? Para o Itaú ser negociado em sua média histórica, as ações do banco precisariam subir pelo menos uns 71% na cotação, denotando que Itaú poderia passar facilmente, tranquilamente, os R$50. Então hoje acho sim a ação muito barata. Fora que se o banco continuar contemplando um payout na faixa ali, né, aproximada de 70%, podemos ter um dividendo mais ou menos de 8,7% para o ano seguinte, somado ao extraordinário que ele está pagando, podemos ter 12,7% de dividend yield. Então seria um banco que tem muitos dividendos para serem pagos para vocês e também com potencial de valorização bem interessante nas cotações atuais. Poderia se beneficiar, principalmente com uma taxa Selic em queda, tá? Já tem muita qualidade e ficaria com mais qualidade ainda. Mas também temos o Banco do Brasil, pessoal, que em comparação ao Itaú poderia se beneficiar ainda mais. Nossa senhora, Pablo, então quer dizer que o Banco do Brasil pode gerar mais rentabilidade que o Itaú? Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Por quê? Porque o Banco do Brasil ele foi muito impactado neste ano por conta do agronegócio. Então ali temos o agro impactando, temos ali a questão, né, da resolução 4966 impactando o Banco do Brasil, temos altíssimas provisões e encarecimento do custo de captação. Com uma Selic embaixo, o Banco do Brasil acaba sendo muito mais vulnerável ao cenário macroeconômico do que o Itaú, porque o Itaú, a carteira de crédito dele é muito voltada para alta renda, né? Enquanto o Banco do Brasil é uma classe um pouco mais fragilizada, o funcionalismo público, mais a classe média na pessoa física, tem PJ e tem o agro, pequeno produtor rural. Quando há um arrefecimento na taxa Selic, consequentemente esse público começa a ter mais espaço para ter um alívio na concessão de crédito. Então pense da seguinte forma: Banco do Brasil ganha por volume, então para cada 1% de baixa na Selic, geralmente o lucro do banco sobe 13%. Então 13 multiplicando por 2, tá? O lucro do Banco do Brasil poderia subir para o próximo ano mais ou menos uns 26%, mais do que o Itaú. Esse ano o banco pretende lucrar uns 20 bilhões, né? Para o ano que vem, já com essa queda na Selic, podemos ver o Banco do Brasil voltando a ter um patamar de lucro na faixa de 25 a 26 bilhões, fazendo com que hoje a relação preço sobre lucro do Banco do Brasil fique baixa. Claro que para empresas de commodities, como o Banco do Brasil, que tem ali grande parte da carteira de crédito no agro, a gente gosta de um PL mais esticado para denotar fundo de ciclo. Mas se a gente já tem uma perspectiva de recuperação, dá para jogar o PL para baixo sem problemas. Então hoje temos um banco cotado por 5 vezes o lucro, tá? A média do banco é ser cotado em 7, em mercados de alta em mais de 10 vezes. Então isso mostra que o Banco do Brasil, numa perspectiva de recuperação do resultado, o banco estaria muito barato. E se ele voltar a ser negociado em 5 vezes lucro já com recuperação do resultado do próximo ano e manter um payout de 30%, ele pode pagar no pior do cenário 6% e no melhor dos cenários, tá? O Banco do Brasil poderia pagar um dividendo na faixa de 8% novamente. Então perceba que é um banco que tem mais potencial que Itaú, porque se esse fato se concretizar, probabilidade é muito alta, ainda mais com o arrefecimento na Selic que já é quase certo, o Banco do Brasil está muito abaixo do valor patrimonial. Para ser negociado no valor patrimonial, uma alta de mais de 45% já seria totalmente razoável. Se o banco for precificado como as suas médias em mercados de bull market, um bull market ali mediano, o banco poderia se apreciar mais do que o Itaú, podendo subir uns 120%. Enquanto o Itaú pode se valorizar uns 70%, você pode ter um ganho com o Banco do Brasil de 50% a mais, justamente por ele ser mais cíclico e estar sofrendo mais, o mercado tende a bater mais nas cotações. E é por isso que na carteira do canal eu tenho mais Banco do Brasil, justamente por essa assimetria. Perceba que o Itaú é minha segunda maior posição, mas a primeira é o Banco do Brasil, justamente porque eu vejo mais potencial de rentabilidade no Banco do Brasil do que o Itaú. Por mais que eu esteja comprando Itaú agora, a minha porcentagem em Banco do Brasil tende a ser sempre superior por conta dessas assimetrias de preço, né, que o banco acaba nos proporcionando. E hoje temos uma perspectiva tanto de boa valorização nas ações, como também um pagamento de dividendos interessante. E perceba que o crescimento do patrimônio da carteira do canal foi bem interessante, vislumbrando uma estratégia de longo prazo. Eu saio ali de um patrimônio na faixa, né, de 5 a 6 mil reais, para essa faixa de 202 mil em mais ou menos 4 anos. Vai fazer 4 anos, tá? Pra gente ser mais exato. E consequentemente tive uma rentabilidade
de 159%, o que dá, colocando uma taxa anual composta, mais de 25% ao ano no médio a longo prazo. Se eu mantiver uma rentabilidade dessa por longos períodos, consequentemente o patrimônio poderia crescer fortemente no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Tô começando agora, precisava de uma ajuda, eu não tenho nada para me auxiliar no dia a dia. E eu que já sou investidor avançado, precisava de algo que me poupasse tempo. Eu imagino o que vocês devem estar pensando agora. E é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, e onde que está o link dessa belezura? Eu estou pensando em adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras, Itaú e Banco do Brasil. Em particular, tenho as 3 na carteira e pretendo seguir comprando para médio e longo prazo, porque acredito sim e um potencial de rentabilidade bem acima da média nessas ações. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!